Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa aula semanal de número 6, exatamente. Essa é uma aula que acontece semanalmente, geralmente às quintas-feiras, especialmente hoje, essa semana, nós estamos fazendo na quarta-feira. Daniel, por que trocou provisoriamente em função de agenda? Então, compromissos, estou viajando, estou indo para Paraíba, vamos fazer palestra lá, então vai coincidir voo, então eu estou fazendo aqui a adequação, eu estou fazendo o ajuste. Então, hoje nós vamos fazer nossa aula semanal. Essa é uma aula direcionada para empresários que querem aprender mais sobre esse novo conceito, sobre essa nova metodologia que eu venho desenvolvendo e propagando Brasil afora, que eu denominei de engenharia comercial. Por isso, toda semana nós estamos aqui ao vivo. E se você chegou até aqui, você obviamente já entendeu que vender mais não depende somente de esforço. Depende de quê? Depende de estrutura, depende de método, depende de processo e depende de gestão. Se você é dono de empresa, se você lidera time de vendas, você precisa entender que venda é pautada em estrutura, em processo e em gestão. E principalmente depende de saber utilizar, saber identificar aonde o seu time comercial está travando, aonde que o seu time comercial está travando. E hoje, nosso encontro, ele vai tratar sobre um ponto que incomoda muito o empresário. Porque algumas empresas até vendem, mas absolutamente elas não conseguem escalar o seu faturamento, não conseguem crescer. E óbvio, hoje eu vou mostrar o porquê que talvez o seu comercial ele pode até estar crescendo, mas está ali no limite. E aí você acredita que é um crescimento, mas é um crescimento maquiado. Ou crescimento, sabor crescimento, entendeu? É verdade, porque para analisar, para a gente ter de fato crescimento e crescimento real, a gente precisa hoje ultrapassar no mínimo 40% comparado com o período anterior. Pera aí, Daniel, mas você não está olhando para o mercado? Como que você fala e traz esses números de forma leviana? Não, 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 não é de forma leviana, é muito simples. Faz uma conta aí. Se você trabalha dentro da sua empresa, certamente você tem fornecedor. Fornecedor, vamos pegar as principais matérias-primas do país, no mínimo 10% de reajuste. Eu estou jogando muito por baixo, tá? Porque tem produto, tem matéria-prima que já está lá na estratosfera. Então aqui a gente já contabilizou 10% de aumento. Vamos jogar a inflação? Inflação real, nessa bobagem que o pessoal fala aí de IPCA, não, tá? Vamos falar. Inflação real. Você faz compra aí na sua casa? Pois é. Eu duvido que você com R$ 100 esse mês você compra as mesmas coisas na. Eu não vou nem falar do próximo mês, não, da semana seguinte. Então coloca aí mais 10%, pelo menos mais 10% aí do que eu tô falando, só de inflação. Vamos colocar transporte? Transporte, aqui eu tô falando, seja gasolina, seja álcool, seja ônibus, o que for. No mínimo, pode contabilizar em mais 5%. Maravilha? Pega os seus custos, pode colocar aí água, luz, essa confusão toda aí. Coloca aqui mais 10%, a conta fica fácil? Maravilha. Vamos pegar aqui, você tem telefone? Tem internet? Mais 5%, fácil, tá? Mais 5% fácil aqui. Chegamos nos 40%, não chegamos? Chegamos em 35%, exatamente. Por isso que eu falei para a gente poder crescer pelo menos 40% para tangibilizar um crescimento real de 5%. Porque os outros 35% foi só para pagar a conta do período anterior. Só para pagar a conta
do aumento. Então, meus amigos, a conta é simples. Precisa, é necessário você ter escala de faturamento. Isso não é opcional, isso é essencial, isso é sobrevivência para o seu negócio. Isso é sobrevivência para o seu negócio. E às vezes a sua empresa ela até fatura. Às vezes a sua empresa, não sei qual que é o momento, tem até um time. Às vezes tem até novos clientes, né? Clientes potenciais ou leads entrando. Mas o que que acontece? Não consegue crescer, escalar com segurança. E quando tenta crescer, o que que acontece? Mais confusão, mais cobrança, mais pressão, é retrabalho, é muita dependência, talvez sua, dono. É isso, é isso. E aí fica todo mundo perdido, e aí entra uma pressão absurda, avassaladora, e no final das contas, você acredita que baseado nessa cobrança, nessa pressão, isso, aquilo, outro, você arruma uma justificativa meia boca para poder resolver um problema que não é assim que resolve, vai precisar trabalhar de forma toda antecipada, estruturada, para que você possa resgatar e que possa adequar isso aí. E aí hoje eu quero exatamente mostrar o quê? O que realmente impede uma empresa de escalar as suas vendas. O que impede a empresa de escalar as suas vendas. Aproveitando você que está me assistindo aqui do Instagram, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula semanal que a gente faz com os empresários que fazem parte da minha comunidade. Inclusive, se você ainda não faz parte, você está perdendo a oportunidade de estar aqui, ó, frente a frente comigo no Zoom, que é mais legal, é onde eu compartilho o material das aulas. Especialmente hoje, a nossa aula vai ser bem direto ao ponto aqui, frente a frente. Eu vou estar mandando depois um infográfico de apoio com os principais pontos que vocês precisam saber e levar com vocês. E aí, de vez em quando, eu compartilho o mapa mental, enfim. Estando na comunidade, você está mais próximo, você vai estar num ambiente mais legal, mais próximo, frente a frente. Aí no Instagram você vai acompanhando também, mas é mais complicado. Então, recomendo que você esteja aqui. Só colocar aí no direct, quero participar da comunidade, que o meu time vai cuidar de você. Retomando aqui, entenda. Hoje nós vamos trabalhar, eu vou trazer aqui pontos passo a passo para poder mostrar o que que impede a sua empresa de escalar vendas. Agora, deixa eu contar aqui uma situação que eu já vi isso acontecendo. Eu já vi empresário com empresa boa, produto bom, time bem estruturado, redondo, cliente chegando o tempo todo. Só que qual que era o detalhe? Esse empresário ele estava só cansado. É um empresário que vivia cansado. E eu guardo uma frase que ele falava, que inclusive é uma frase comum, né? Ele falou, Daniel, eu vendo, mas parece que tudo tá nas minhas costas. Parece que tudo tá aqui, ó. Ou seja, ele carregava o mundo nas costas. E isso vai até um certo momento. Chega uma determinada fase, chega num determinado momento que não dá conta mais. Que não dá conta mais. Eu desafio, inclusive você, pega uma colher, nem, nem faz a diferença no peso, né? Fica com essa colher nessa posição por 72 horas. Será que não pesa? Aí você vai ver que essa colher pesa mais do que uma tonelada nas costas. E esse empresário, o que que ele fazia? Ele entrava sempre nas negociações mais importantes. Ele abraçava todos os problemas, tirava a responsabilidade dos vendedores.
Ele ajustava o tempo todo, dava um apertozinho ali nas propostas. Ele acabava fazendo follow-up, acabava entrando em contato com os clientes, sendo que isso era tarefa, atividade do time de vendas. No final, ele parecia mais bombeiro. Por quê? Porque ele estava ali, ó, apagando incêndio. E aí eu estava falando, uma vez eu falei com ele, inclusive, eu falei, olha, o problema não é que a sua empresa não vende. O problema é que ela ainda não sabe vender sem você. E talvez isso que você está escutando, você ainda não conseguiu compreender, mas isso aqui muda tudo. Você ter um comercial que escala é você ter a capacidade, não só de delegar, eu vou além. É sobre você de fato confiar e trabalhar de forma estratégica e estruturada para que o seu time ele fomente negócios, para que o seu time venda sem ter que depender da sua presença. Não que você não seja necessário, mas que você não seja o pilar responsável por tudo aquilo acontecer. Você precisa ser um creme de la creme, um plus, e não uma dependência. E olha como é que isso é um paradigma. E aí você pode até me confrontar nessa situação. Pô, Daniel, mas não é você que defende que a gente não tem que sair do operacional? Óbvio que eu defendo isso. Você não pode deixar de cheirar a sua operação, mas você não tem que carregar a sua operação nas costas pro resto da vida. Isso não é produtividade. Isso é escravidão disfarçada de produtividade. Então é por isso que é importante a gente ter aqui a clareza e desmistificar alguns pontos. Isso é clareza de conceito. E isso que eu estou trazendo, isso aí pega muito empresário. Porque tem empresa que ela parece grande por fora, mas por dentro ainda depende do dono para fazer tudo acontecer. Olha isso. Olha isso. A empresa ela parece muito grande por fora, mas a hora que você olha para dentro, tudo depende do dono. E o primeiro ponto importante que eu trago é o seguinte: escalar não é só vender mais. Isso é interessante você anotar. Escalar não é só vender mais. Vender mais, qualquer empresa vende, qualquer um pode até conseguir em um mês bom. Escalar é outra coisa. Escalar é você conseguir de fato crescer sem aumentar tumulto, sem aumentar o caos dentro da sua empresa na mesma proporção. Aí você está começando a entrar num nível de profissionalismo para você conseguir escalar de forma estruturada. Agora, por que que tem empresa que cresce e piora? Vende mais, mas vira um caos, desorganiza, perde o controle. Investe em novos clientes potenciais o tempo todo, mais lead. Vai, vamos embora. Vai investindo em lead. Só que desperdiça oportunidade, porque o time às vezes não está treinado, capacitado para poder fazer essas conversões de novas oportunidades em negócios reais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua empresa hoje, nesse exato momento, aumentar em 30% as suas vendas, a sua empresa ela aguenta? Seu processo, ele aguenta? Ele suporta? Seu time dá conta? A sua gestão, ela aguenta? O seu atendimento, ele dá conta? E olha só, gente, o que eu estou trazendo isso aqui é vida real. O atendimento das empresas está cada vez pior, está cada vez mais caótico. Eu viajo esse Brasil todo.
Quer ver um profissional extremamente complicado de trabalhar? É o social media. Talvez isso está acontecendo aí na sua empresa. Você está reclamando de venda, só que as bolas roladas que chega, as vendas prontas, o seu time não atende. Demora para responder. Nossa! Manda mensagem para o social media para poder fechar uma captação, para poder fazer toda a cobertura. Esse profissional demora um dia ou dois para responder. O problema é o mercado ou a falta de ineficiência dele em sequer dar uma resposta para o cliente potencial que está chegando. Vocês estão entendendo que não é só somente sobre escalar? Isso aqui, tudo que eu estou trazendo, são elementos componentes daquilo que eu chamo de engenharia comercial. E isso muda tudo. Porque eu vou além. Eu vou além. Talvez dentro de uma macro área você esteja até bom. Mas será que você está com os 7 pilares comerciais alinhados e na direção correta para que você possa de fato crescer e escalar suas vendas sem afundar o seu resultado, sem acabar com a sua empresa, sem acabar com a sanidade mental das pessoas que trabalham aí? Responda para mim essa pergunta. Olha onde o nosso papo, olha onde a nossa conversa ela está indo. Daniel, mas como assim 7 grandes áreas? Pois é. Agora imagina se você pudesse ter essa clareza. Essa clareza a gente traz dentro do mapeamento comercial. Se você for no link da bio, clicar lá em solicite o seu mapeamento, ou eu, ou alguém especial do meu time vai fazer um mapeamento profissional da sua área comercial. Mas um mapeamento profissional. Profissional. Você vai receber um relatório de 5 páginas disso aí. Profissional. Você vai entender com clareza cada ponto aonde você precisa ajustar. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Não tenha dúvida. E é exatamente isso que eu trabalho dentro desse método, desse conceito de engenharia comercial. Antes de acelerar, a gente precisa organizar. E eu não estou aqui falando que você não tem que crescer. E eu também acredito que o caos precede a ordem, tá? Eu acredito nisso. Só que na área comercial, isso não pode ser uma máxima. Na área comercial, você precisa ter uma estruturação e uma organização, uma adequação mínima para que de fato você consiga ter gás, ter fôlego para poder crescer sem comprometer o seu negócio. Porque colocar mais velocidade em uma estrutura frágil só aumenta problema. Não adianta nada você estar numa Ferrari e não saber nem ligar essa Ferrari. Ou quando você sabe ligar, você não consegue controlar. Potência sem controle vira tragédia. Potência sem controle vira tragédia. Agora vamos lá. Anota aí os principais impeditivos, os principais bloqueios ou os freios que estão impedindo o seu comercial de fato de acelerar, o seu comercial de escalar. Fator número um: dependência extrema do dono. Talvez você, dono, está precisando largar um pouquinho esse negócio. Precisa capacitar, precisa desenvolver, precisa tirar o que está aí dentro da sua cachola, que só você sabe, e tirar isso da sua cabeça e multiplicar isso aí para o seu time. Esse é o primeiro freio. Porque se toda venda importante, estratégica, tem necessariamente que passar por você, você que tem que estar à frente, a sua empresa ela tem um limitador. O limitador que se chama o quê? Teto. Depende só de você. E aí você pode até ser muito bom de venda, eu não estou questionando isso. Você pode
E deve até, inclusive, ser melhor do que o seu time. Mas se tudo depende de você, o seu crescimento fica limitado. Seu crescimento fica limitado ao que? O seu tempo. E o tempo, ele é um fator que ele não consegue ter escala. Agora, processo escala. Processo é replicável. Processo, ele é multiplicado. E aí você forma outras pessoas e dá para essas pessoas a condição dessas pessoas terem resultados, aumentar vendas, aumentar a escala do seu negócio e cada um colocar o dinheiro no bolso. Isso muda tudo. Time preparado escala. Olha como que essa reflexão, como que ela faz você a enxergar com uma outra ótica, colocar uma outra lente que você ainda não tinha observado. Agora me fala uma coisa aqui, eu preciso te fazer essa pergunta. Hoje, você é o dono da empresa ou você está disfarçado de dono, sendo na verdade um vendedor? Qual que é o seu papel? E aí você tira a oportunidade do seu time de venda que deveria estar fazendo as vendas e tendo os frutos disso. Olha isso. Olha onde isso vai. E aí talvez seja por isso que o seu time ele não tem sustentação e não tem sustentabilidade. Calma, vai anotando, eu só falei o primeiro. Dependência do dono. Anota aí o número 2. Falta de padrão. Falta de padrão. Esse é um grande problema. Esse é o grande problema. Esse é o segundo limitador. Cada vendedor fala de um jeito, cada vendedor conversa e passa o preço e passa a proposta, outro não passa a proposta, apresenta desse jeito, o outro não apresenta. Cara, é uma loucura. E aí cada um negocia de um jeito, e quando alguém alimenta o CRM é do jeito que ninguém sabe de nada, e nem ele que alimentou, ele sabe o que, que são as informações. Isso quando alimenta, porque às vezes a maioria nem sequer alimenta. Às vezes tem gente que nem sabe o que é CRM. Acreditem nisso, por mais que nós estamos no ano de 2026, ainda tem pessoas, tem empresas, tem vendedores que nem sabem o que é um CRM. E é aí que o empresário começa a olhar para o resultado e não consegue entender nada. Ele está simplesmente perdido, perdido sem saber para onde de fato ele vai. Porque nessa hora ele fala: a casa caiu. É. Porque não tem mais padrão, não tem como comparar e o que comparar. E aí eu escuto de muito empresário a seguinte frase: não é você não, que eu tenho certeza que você não fala isso, não faz isso. Você está aqui comigo, você está desenvolvendo. Tenho certeza que isso não acontece com você. Aí tem um empresário que fala o seguinte: meu time é fraco. Meus vendedores são fracos. Aí a pergunta que eu faço: quem lidera esse time de vendas? Porque o time é reflexo do dono. É simples. É reflexo do líder direto. Talvez não seja o time que seja fraco. Talvez está faltando desenvolvimento, inclusive para liderança. Sem padrão, você não sabe o que funciona, você não tem como metrificar, você não tem como mapear. Aí você deixa de fazer gestão e você está tendo só imaginação. E dentro de vendas, imaginação não resolve de nada. A gente precisa ter o quê? Análise, estudo, baseado em dados, em métricas, em indicadores. Aí a gente está falando de uma gestão profissional. Para isso é o quê? Eu estou falando de padrão, que é o segundo bloqueio, o segundo freio que eu estou te trazendo. Vendas é um jogo de matemática. É padrão. Porque se você não repetir, você não vai conseguir escalar. E olha como é que tudo casa. Porque agora eu, inclusive, já dei uma pincelada sobre o quê? Sobre liderança. Eu entro no terceiro, no terceiro freio aqui.
que impede a sua empresa de escalar vendas. Gestão fraca. Gestão de vendas fraca. E quando eu falo gestão fraca, eu não estou falando aqui que é gestão que não cobra. Às vezes tem gente que cobra demais e cobra errado. E às vezes tem muita cobrança e pouca direção. Não resolveu de nada. Você está só gastando sua saliva, está aumentando o estresse e nada se resolve. Cobrar meta não é só gerir, gente. Isso não é gerir comercial, não, tá? Só cobrar meta. Não, esquece. E eu vou além. Eu vou além. Tem uns gestores, uns gerentes, uns diretores comerciais. Esses caras só deixam para cobrar lá no final do mês, a hora que a casa caiu, ele tá querendo lá fazer os puxadinhos. Tá errado. Tá errado. E se você é esse gerente, se você é esse líder, você está assinando seu atestado de incompetente. Porque meta de time comercial, ela é semanal com acompanhamentos diários. Porque chegar lá no último dia do mês e querer voltar com leite que caiu da caneca, meu irmão, esquece. Não vai cair, não vai conseguir encher o copo, não, tá? Vai dar errado. Não vai conseguir, não. Agora, com antecedência, você consegue corrigir a rota. Aí sim. Aí é o seu papel profissional. Gerir time comercial é analisar processo, é olhar indicador, é trabalhar em cima de comportamento, é entender os avanços e resolver onde está tendo os problemas, ou seja, os gargalos. Isso é gestão comercial. Se você só cobra resultado no final do mês, talvez você está chegando atrasado nessa corrida. Você está chegando atrasado. Uma boa gestão comercial não espera fechamento do mês para poder descobrir problema. Gestão comercial profissional, ela se antecipa a todas as situações. Aí, por exemplo, quando a sua empresa ela entra em um processo como o MVA, por exemplo, que é um método de vendas acelerado, onde eu implemento essa engenharia comercial dentro das empresas, o primeiro movimento que a gente faz é o quê? É um diagnóstico profundo para a gente não trabalhar com achismo, para a gente trabalhar com certeza. Porque enquanto o dono só olha faturamento, ele só está vendo o quê? Só está vendo o sintoma. Ele não está vendo a causa. É só sintoma. É paliativo. Anota aí o quarto freio, quarto entrave que faz o seu time comercial, as suas vendas não escalar. O quarto é um time sem maturidade. Olha, e aqui me perdoem, me desculpe os vendedores, me desculpem os representantes, me desculpe, não tem como, não tem jeito. Esse é o mal. Porque nem todo vendedor, nem todo representante, ele se desenvolve, ele se prepara. A maioria está o que desatualizado. E eu posso falar isso aí com experiência de causa, porque eu vivo esse negócio. Foram mais de 20 anos dentro do campo de batalha. E eu conheci muitos, não foram poucos, muitos, que sequer sabe o que é um desenvolvimento de venda. Sequer participou de uma palestra. Mentoria é um, meu Deus. Por quê? Porque se acha autossuficiente, não precisa. Eu já sei, eu faço, aconteço. E aí pode morar problemas. Por quê? Porque o mercado ele muda o tempo todo. E o tempo todo nós precisamos estar atualizados.
Daniel, me dá exemplo do que é um time comercial sem maturidade. Vamos lá, vamos dar exemplo. É o time comercial que não está adequado e preparado para poder trabalhar com rotinas. Rotina. Rotina de prospecção, rotina de follow-up. Aí você vai. Como que é geralmente o time de vendas e os vendedores? O comportamento. É aquele vendedor que fica só esperando o cliente levantar a mão e falar que eu quero. Só fica ali na venda passiva. Ele fica esperando o cliente responder. Ou então, no muito, quando ele faz, ele manda uma proposta. Ele manda uma proposta e acabou. Só manda. Ó, tá aqui. É complicado. Isso acontece, isso tem muito. Ou então, quando o cliente ele entra e te traz a objeção, ele não contorna a objeção. Aí o que é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai pedir desconto. Aí vai dar desconto. Aí ele dá desconto, ele corta a margem de contribuição da sua empresa e você é responsável por isso, porque você não desenvolveu, não capacitou e você autorizou. Aí você está cortando sua margem de contribuição e ele também está se lascando. Por quê? Porque está deixando de ganhar mais comissão. Olha aí, olha onde está o problema. Olha onde que está a falta de maturidade. E quando tem aqueles vendedores que confundem atendimento com venda, aí é um problema. Aí vira só resenha e venda que é bom nada. E aqui tem uma verdade que ela precisa ser dita. Time fraco, sem processo claro e líder forte, desenvolvido e capacitado, tem comercial ainda mais fraco e não tem os resultados projetados. Agora, um time de gente comprometida. Eu estou falando de vendedor comprometido, vendedor que quer fazer a coisa acontecer, vendedor que vai atrás. Eu não tô falando do talentoso, do bom de lábio. Não, 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 não. Eu estou falando daquele que é ali, ó, esforçado, tá afim, tem vontade, que tá numa empresa que tem processo bom, que tem gestão boa, tem método. Ah, esquece. Aí, ó, bum, aí voa, aí explode, explode. A pergunta não é, será que o meu vendedor é bom? A pergunta certa é, a minha empresa dá condição para esse vendedor ser melhor do que ele é hoje? A minha empresa, ela dá condição para esse vendedor realizar o sonho dele aqui na minha empresa? Porque se a sua empresa ela tiver capacidade de fazer isso, meu amigo, você para de cobrar. Você agora passa a ter um sócio dentro da sua empresa sem estar exatamente dentro do contrato social. Por quê? Porque ele não vai trabalhar por cobrança, ele vai trabalhar por propósito. E isso muda tudo. Dependendo de quem você estiver dando ouvido, cuidado. Porque vai ter muita gente aí que vai falar para você o seguinte: manda embora seus vendedores, manda embora os representantes comerciais e coloca mais vendedor e coloca isso. Cuidado. Essa é uma orientação de gente que talvez nunca viveu o campo de batalha da vida real. Porque se você trabalhar, desenvolver e fizer um bom processo dentro da sua empresa, hoje, vendedor é uma profissão extremamente importante para qualquer organização. É o, é o responsável por fazer o coração do seu negócio continuar batendo. Então, fica atento. Agora, tem os cantos da sereia que tem que ficar muito atento, tem que ficar esperto. Que é a falsa sensação de estar escalando, a falsa sensação de estar crescendo. Isso é quando você, na figura de empresário, você acha que a sua empresa está crescendo, mas está só aumentando complexidade. Aí acabou.
Não, eu tô fazendo, eu tô acontecendo. Uma hora que vai ver uma burocracia gigantesca e resultado que é bom não gera e tá todo mundo aí travado e não faz nada. Aí tá aí, contrata um monte de gente, contrata um monte de vendedor, contrata um monte de. E não melhora processo nenhum, coloca mais dinheiro em tráfego. Não, vamos investir no tráfego, vamos trazer mais lead. Aí chega aqui e não consegue fazer conversão. Por quê? Porque o time não está capacitado para poder trazer e fazer uma condução desse cliente ao longo da jornada do pipeline dele. Aí investe no CRM das galáxias e você não usa nem 10% da sua capacidade. Aí você até faz reunião, mas não vê mudança de comportamento. E isso às vezes até te dá uma sensação de estou em evolução, mas na prática você só está criando coisa irrelevante para você administrar. E ao invés de você estar produtivo, você está só ocupado. E aí é a hora que você começa a sentir que a empresa ela cresceu, mas a sua vida piorou demais da conta. É mais cobrança, é mais urgência, é mais problema, é só dependência sua do negócio. E aí você acaba virando o quê? Um escravo da sua própria empresa. E aonde que eu faço aqui agora para você uma pergunta? O crescimento da sua empresa, ela tá te dando mais liberdade ou tá te tornando um prisioneiro do seu negócio? Conta para mim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Crescimento sem estrutura prende. Agora, crescimento com uma engenharia comercial bem feita, liberta. E é por isso que no MVA não é sobre colocar pressão no time para vender mais. É sobre criar uma estrutura, uma arquitetura que permita o seu time vender melhor, com mais controle e com mais previsibilidade. Isso muda tudo. E talvez você deve estar se perguntando agora, Daniel, tá bom, mas o que que precisa acontecer para o meu comercial escalar? Anota aí, quatro coisas básicas. Número um, processo documentado. É o playbook de vendas. Esse processo ele não pode estar só na sua cabeça. Tá errado. Precisa estar claro. Etapas definidas, critério, abordagem, qualificação, proposta, follow-up, o que que vai fazer na pré-venda, o que que vai ser feito na venda, o que que vai ser feito no pós-venda. Simples e objetivo. Olha só, talvez você está agora clareando tanta coisa que você nem imaginava. Por isso que você tem que estar aqui. Inclusive você do Instagram, eu no seu lugar, com essa aula que você está, e que você não vai ver isso em qualquer lugar, porque para trazer um assunto desse precisa ter profundidade, precisa ter conhecimento, precisa ter vivência, bagagem. Chama outro empresário para estar aqui com a gente. Que talvez esse conteúdo aqui vai salvar a empresa dele. Se isso não tiver feito, se isso não está documentado, desculpa, não é processo, é achismo da sua cabeça, é devaneio, é costume. Tá errado. Olha o segundo aí, extremamente importante para que você possa o quê? Você possa escalar. Acompanhamento de indicadores. Você precisa ser um fanático, aficionado, viciado em acompanhar os números do seu negócio. Não é só faturamento, é você entender quantas oportunidades novas estão sendo geradas. Eu chamo de clientes potenciais, ou no popular,
você deve entender de forma mais fácil, quantos leads. Qual que é a taxa de conversão? Entenda, eu não estou falando só do que entrou para o que fechou, não. Qual que é a taxa de conversão em cada etapa do seu pipeline de negócio? Qual que é a taxa de conversão de cada etapa do seu funil de vendas? Qual que é o tempo de fechamento? Qual que é o ticket médio do seu negócio? Eu vou além. Dentro disso aqui, você está investindo em clientes novos, potenciais, chegando no novo. Ok. Qual que é o custo de aquisição desses clientes? Importante você saber. Quantas propostas foram enviadas? Os follow-ups estão sendo feitos ou não? Desses aí, dessas propostas enviadas, quantos fecharam? Quantos não fecharam? Quantos precisam de acompanhamento? Qual que é o ciclo de venda médio seu do seu negócio? Se você não sabe me responder essas perguntas, alguma coisa de muito errado tem dentro da sua empresa e você não vai conseguir escalar departamento comercial sem ter tudo isso aí detalhado, definido. Sem indicador, meu amigo, você tá no carro, no temporal, e o seu limpador de para-brisa não está funcionando, está no escuro. Está errado. Olha a terceira coisa que faz essa escalada de vendas acontecer. Rotina comercial. Rotina comercial. Reunião no dia, na hora marcada, com pauta definida, com objetivos e com acompanhamento. Cobrança certa, análise certa, correção certa. Feedback é constante. Tem gente que nem sabe o que é feedback. Tem gente que não. Tem empresário, tem líder que não faz uma reunião de 1 a 1 com o time de vendas. E tá querendo um milagre acontecendo. Você não é Jesus Cristo, não. Olha que aqui a gente deixa o amadorismo de lado, a gente começa a profissionalizar o negócio. Agora, tudo isso tem que ter o quê? Tem que ter pauta, tem que ter objetivo. Porque rotina não é só para ocupar espaço na agenda, não. Rotina é para deixar a chama acesa, para manter o time comercial vivo. Isso é importante. Quarto ponto, vai anotando aí. Talvez você já até perdeu a conta, né? A gente já falou os três passos. Os três passos extremamente importantes. Lembra do primeiro que eu trouxe sobre processo comercial documentado? Esse é o primeiro. Falamos agora de indicadores, acompanhar os indicadores. A importância da rotina comercial. E o quarto e último, anota aí, liderança forte. Liderança forte. Escala exige liderança, exige líder, não é só dono, não é só vendedor bom. Líder comercial é quem está junto, é quem acompanha, quem corrige, quem direciona, quem cobra. É aquele que, a hora que aparece o problema, ele está na frente. É aquele que, antes de cobrar, ele faz junto. Esse é o líder. Esse é o líder. Sem liderança, o projeto ele morre no papel. Agora eu quero que você pense com sinceridade. E aqui eu já vou caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Presta atenção. Preste a atenção. Se amanhã a sua empresa dobrar a quantidade de oportunidades, você ganha mais dinheiro ou você cria mais confusão no seu negócio? Responde aí para mim. Essa é uma pergunta que confronta, né? Essa é uma pergunta pesada. Se você contratar hoje dois novos vendedores, eles vão entrar dentro de um processo claro ou vai ser cada um por si, meu amigo, e Deus por todos? Salve-se quem puder. Conta para mim.
E se acontecer outra coisa, e se o seu melhor vendedor hoje sai da empresa, a sua empresa consegue continuar performando do jeito que está performando, ou o resultado despenca junto com a saída do seu vendedor? O que que acontece? Eu não sei. Agora, a resposta dessas perguntas, elas determinam, elas mostram, elas descortinam se sua empresa ela de fato ela está pronta para escalar ou se você tem uma empresa que ainda depende só do seu esforço. Exatamente. Isso se chama realidade, isso se chama vida real. E se essa aula ela mexeu aí contigo, se incomodou, provavelmente você percebeu que o problema não é só vender mais. É de fato estruturar, ter processo, entender de fato a engenharia comercial para você crescer sem você virar refém do seu próprio negócio. E é por isso que eu quero te convidar. Eu estou abrindo na agenda alguns horários e a gente faz isso de forma online para você receber um mapeamento comercial do seu negócio. Chama o nosso time. Vai aqui no meu Instagram depois que a gente encerrar. Clica no link da bio, entenda, conheça esse projeto. Nesse mapeamento, a gente vai olhar o seu comercial nas 7 grandes macro áreas. E aí nós vamos identificar aonde estão os principais gargalos, onde estão os freios da escala. Porque pode ser processo, pode ser gestão, pode ser time, pode ser indicador, pode ser liderança, pode ser mentalidade, pode ser uma série de fatores. Só que enquanto nós estamos aqui só conjecturando, a gente está alucinando. A gente precisa ter certeza. E a certeza, ela vem com um diagnóstico muito bem feito. Meu time está aqui capacitado e pronto para poder te atender. Mas o ponto é, enquanto você não identifica o freio certo, você continua tentando acelerar com o pé preso. Tá travado, não vai andar. Sabe quando você compra um carro novo e tá ali com o motor travado, o motor preso? Pois é, talvez é o que está acontecendo na sua empresa. Então, se você quer entender de fato sobre essa engenharia comercial e construir um comercial mais previsível, construir um comercial que tem responsabilidade, maduro, mais organizado, com menos dependência só do seu esforço, solicita o mapeamento. Você não paga nada por isso. Solicita o mapeamento. Estou abrindo aqui para você, mapeamento comercial gratuito, profissional. E já acompanha, porque no nosso próximo encontro eu vou trazer como você transforma indicadores comerciais em decisões que aumentam venda, porque indicador é o nosso GPS, é o guia, é os indicadores, os nortes que nós precisamos para tomadas de decisão. Porque empresa que não controla é porque ela não está medindo. Aquilo que não se mede, não se gerencia. E o que não se gerencia é porque não está sendo medido. E empresa que não controla, essa empresa, ela absolutamente, ela não escala. Esse foi o conteúdo da nossa aula de número 6, meia dúzia. E nós temos ainda uma longa jornada para a gente poder chegar, para a gente atingir, que a gente poder trazer todo o passo a passo. Estamos só no começo. E você que está aqui comigo desde o início,
Parabéns pela sua decisão de você olhar para dentro da sua empresa, porque você é o único responsável, seja pelo fracasso ou pelo sucesso do seu negócio. Deus abençoe a sua quarta-feira. Vamos para cima, porque a semana ela está só começando. Nesse, que é o mês de maio, o melhor mês dos seus negócios até então. Aquele abraço e até nosso próximo encontro.